Vamos dar uma olhada aqui no que o Dr. Tanuri falou, o ex-médico do Flamengo, daquele período em que o Gabigol não quis fazer o exame antidoping e quais foram os bastidores. Vamos ver o que ele falou ali pro Charla Podcast. O link do Charla Podcast vai estar aqui na descrição como créditos. Vamos dar uma olhada aí no que ele falou. Porque assim, a galera tem uma impressão e óbvio que tem um fato específico sobre o jogador que eu vou perguntar, eu tô falando do Gabriel, do Gabigol. A galera tem uma impressão assim, o cara também... Né, foram lá fazer protesto, isso é um absurdo, né? Fazer protesto no aniversário do cara é brincadeira, né? O cara não tem direito de... virou no futebol brasileiro, né? Também o time nessa situação, o cara jantando, né? Tem essa hoje no futebol brasileiro, assim. O que você pode dizer profissionalmente, você que cuidou da saúde do Gabriel nesse momento todo que ele esteve no Flamengo, pra quem diz assim, o cara só quer saber de farra, tudo mais, não se cuidava, o que você pode falar do Gabriel? Vamos lá, o que eu posso falar, né, dele? Primeiro que é um atleta que tem uma ótima relação, acho que entregou muito, né? As pessoas esquecem, né? Falam, não, teve sorte. Falei, não, antes dele ser 2 anos seguidos artilheiro do brasileiro pelo Flamengo, ele tinha sido 2 anos artilheiro pelo Santos. Num time que, tá, com todo respeito, né? Então, assim, primeiro de tudo, né? Vamos lá, a gente tem que entender o seguinte, né? Aquele provérbio que fala, Deus não dá asas às cobras, né? Imagina, por exemplo, né, o Gabi de 22 anos com a cabeça que ele tem hoje. Esse é muito acima do que ele já era, né? Que ele é um cara acima da média. Amadurecendo. Então, assim, óbvio, né, que eu falo, potência, óbvio que existem erros, mas as pessoas também confundem, tem que entender, óbvio que ela tem que entender que é um trabalho em algo público, né? Como eu também sabia, né? Hoje, né, não tenho mais, mas tinha muitas coisas que eu ouvia, não podia falar, não podia ali dizer a verdade, mesmo que fosse ali mentira contra mim, mas não era contra. Então, assim, ele também tem uma vida fora. Ali é o trabalho dele. Então, eu penso o seguinte, o cara sai e chega aqui, não rende, não entrega, tá impactando. Então, assim, tô falando minha opinião. Óbvio que eu não sou a favor. Mas se o cara tem a vida dele que não impacta a vida esportiva, o problema é se a vida de fora impactar a vida esportiva, tá? Eu acho que é aí que tem o dilema. E Davi Luiz falou isso bem, né? Que ficou gravado para mim, algumas coisas eu gravo, que no Flamengo tudo é mais, né? Então, assim, talvez algumas coisas que se tivesse outro clube não teriam tanta repercussão e tudo assim, na fase boa, né? É muito melhor do que qualquer outro clube. Quando tá na fase ruim é muito pior do que qualquer outro clube, né? Com certeza. Mas eu acho que, acima de tudo, tipo, como opinião, né? Eu acho que, por exemplo, o futebol, ou talvez o Flamengo, estava carente de ídolos, não digo bons jogadores. O Gabriel, ele ocupou esse espaço por muito tempo, que estava vago. Por exemplo, meu filho é fã do Gabriel. Então. Quando ele, eu nem sabia, porque eu estava lá, né? Minha esposa gravou e mostrou depois. Quando ele deu a entrevista, eu nem vi essa entrevista dele, depois botou ele no gravador, aí falou que ia sair, meu filho começou a chorar. Tem 5 anos e meio. São coisas que a gente tem que entender. Quando ele estava lá, né, sendo amassado, né, por outros, tipo, a gente ia jogar fora, né? Ele na reserva. Quando ele subia para aquecer, o estádio parava. Então, assim, tem coisas que vão além do futebol. Por isso até que o negócio do doping dele, os caras não viram, porque ele chegou antes dos caras do doping. Ele foi o primeiro jogador a chegar. Como foi o dia... Você explicar isso daí, né? Será que eu posso? Testemunho ocular Que até do hoje dia o jogador tá pendurado com isso, né? O Caio pode chamar Que é uma qualquer grande momento, justiça. Tá? Eu estava lá. Como tá? foi esse dia? Eu O que estava você lá. viu? Fala que eu tô falando a minha opinião, né? Eu sou testemunho no caso. Então, Tá? Então, eu sou testemunho no caso. E assim, a minha afirmação é que o Gabriel, né, em nenhum momento tentou fraudar. Isso nunca aconteceu. Óbvio que pode ser que talvez ele não tenha sido a pessoa mais educada, né? Então, assim, né? Às vezes você tá lá naquele momento. Tem dias que não é o teu dia. Por isso que eu falei, a gente tá lidando com ser humano, cara. Aprendi isso com o professor Lucha, né? Que bosta de cagar não volta. Então tem coisas ali, né? Que tipo, às vezes, não é, tá ali, o cara... Mas assim, não houve. Eles chegaram de surpresa e... como é que funciona Parece que o pra Gabriel gente disse que- entender o... Como é que funciona? Porque pra vocês lá é algo natural, pra Corriqueiro, gente não né? é. Como é que Então, acontece isso? vamos lá. Só lá no Ninho do Urubu. É importante até para as pessoas entenderem, e até eu vou dizer qualquer alegação, a gente vê que não faz nem sentido. Isso, tipo, Gabriel tem vários, né, problemas, né? Isso foi uma das maiores injustiças com isso não houve. Eu afirmo aqui, isso não houve. Em nenhum momento o Gabriel tentou fraudar. Isso é mentira. Inclusive fez o exame foi negativo. Tá? Como funciona? O doping surpresa, você tem direito, né? Existem 2 tipos de doping, sanguíneo e o de urina. Então, por isso vê que tudo mentira, né? Porque eu falei, quem são? Ele tem que me dizer, porque tem sempre 2 reservas. Eu falei, não, nós não sabíamos que o Gabi... O cara foi, eu falei, não, ele tá aqui. Então, tanto é que ele falou, então pode assinar aqui, desprezar os reservas. Então assim, tudo mentira, tá?
que acontece? O Gabi chegou, isso também é aprovado, porque está na Câmara Interna do CT, tá? Está no processo, está na Câmara Interna do CT. Por isso que eu não entendo como esses caras fizeram isso, que eu tinha que entender. O Gabi chegou meia hora antes da equipe de dopagem. Foi o primeiro a chegar no CT esse dia. Como quase sempre. Como eu falei, por incrível que pareça, ia ser o primeiro a chegar quase. Chegou, tipo, 1 hora antes que todos os outros jogadores. E aí falou, o Gabi, aí tá. Ele tava lá já fazendo pré-treino dele, né? Tipo, indoor. Ele já tá no pré-treino. Eu falei, então, ele vai ter que, no final, esperar 2 horas. Ok. Aí ele também não queria, óbvio, né? Porque os caras não foram, fizeram esperar. E imagina, todo mundo vai embora, tem que ficar lá 2 horas esperando, né? Tipo, de urina e tal. E aí, ou seja, né? Não tava ali com a melhor das caras, né? Talvez, né? E aí criaram isso. Mas o que aconteceu foi isso. Ele chegou primeiro. Então isso é por uma norma. Ele não poderia fazer o sangue naquele momento, porque ele já tinha feito atividade física. Essa é a norma técnica. E aí ele tinha que fazer a urina. A urina poderia se ele tivesse vontade. A urina você tem que ficar lá até você ter vontade, que você não pode mandar. Por exemplo, o sangue eu posso me dar o braço aí e tira. Isso. Tá? A urina eu posso falar, pô, bota aí e mija. Só se tiver vontade, né, pô? Então, assim, só que o do sangue, se você tiver feito atividade física, tem que esperar 30 minutos em repouso para você poder coletar. Porque exatamente as atividades físicas já alteram hormônios, fazem alterações, pode pegar ali e ter algumas alterações que são decorrentes da atividade. E isso ali ter falso positivo. E aí, ou seja, isso foi o que aconteceu. Então, né? mas só pra eu entender, eu não entendi. Aí eles chegaram pra fazer... Os outros Tem as 4 fizeram de sangue assim que chegaram. O Gabi já tinha chegado antes da equipe. Então, até um aviso para eles. Da próxima vez eu não tô mais lá. Cheguem antes. Então, assim, tinha chegado antes deles e já tinha feito. Falei, já fez, então tem que esperar. Ah, tá bom, para esperar eu vou treinar. Isso é uma possibilidade também. Ah, entendi. Ele teria que esperar a equipe chegar, já que ele já tinha chegado antes. Aí os caras falam, pô, beleza, né? Então ele preferiu treinar primeiro. Provavelmente. Agora, ah, tá bom, então eu tenho que esperar agora que terminou o treino. Então tá bom, vou esperar também, tô sem vontade de urinar. Entendi. Mas aí a alegação, se eu não me engano, é que Você recusou a urinar. Tentativa de... Ele não pôde ter contato visual com a... Ele não deixava, né? Não era isso? Não, isso é Isso é mentira. o relato, né? Tá no vídeo lá, isso é mentira. É, né? Não houve tentativa de fraude. Fato. Você acha que os caras carregaram no relatório pelo xilique do Gabi? Nem reclamaram com ele. Foi pessoal. Óbvio que, tipo assim, são coisas diferentes, tá? Então eu acho que você que tá na escola... Tem coisas que eu falo. Esporte, é trabalho, é isso, tá? Isso aí é só em coach. Escolhe o que você ama, o que você nunca vai trabalhar. Tem obrigação, tem coisa, posição que você não quer fazer. E lá é trabalho. O cara tem que entender isso. Sim. Faz parte. Como eu falei pra ele, pô, olha, não, pô, sou sempre eu. Falei, beleza, porque, tipo, se tu fosse o bosta ali que não joga nunca, ninguém testa. Pra falar a verdade, cara, eu não entendi muito bem, não. Ele explicou aqui, no final eu não entendi nada. Se o Gabigol tentou ou não, deixa aí nos comentários se você entendeu. O que você entendeu, eu sinceramente não entendi nada. Mas enfim, se você curtiu aí o vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.